Bom dia, gente. Vamos começar? Dá uns 10 minutinhos já? Podemos, Andressa? Tranquilo? Vou, vou começar. Bom dia. Vou começar a ler só um textinho aqui introdutório, tá, gente? Só para apresentar a Andressa, etc. Bom dia a todas e todos. Meu nome é Arthur, sou coordenador do Núcleo Atropos e é com grande satisfação que dou as boas-vindas a mais um encontro do nosso Conexão Atropos. Para quem talvez nos acompanhe pela primeira vez, o Núcleo Atropos é um espaço de pesquisa e ensino dedicado ao estudo da psicanálise, em sua articulação com a morte, o luto e os modos de elaboração do sofrimento humano diante da finitude. Conexão Atropos, nosso evento de hoje, é uma das frentes de trabalho do Núcleo, que também promove outras atividades. Depois, no final, eu vou falar um pouquinho da próxima. Sintam-se todos convidados a conhecer mais sobre nossas iniciativas no nosso Instagram. Inclusive, pedir aqui para quem for postar o stories para marcar, né, o Instagram da Atropos, que é @núcleo.atropos, ou me marcar também, que ajuda bastante na nossa divulgação. Hoje teremos uma conversa extremamente rica e para isso contamos com uma presença muito especial. Convidada que temos a honra de receber é a psicóloga Andressa Pego. A Andressa é graduada em psicologia pela Universidade Federal de São João del Rei, UFSJ, possui residência em saúde da família e comunidade pela Prefeitura de Praia Grande, São Paulo, e aprofundamento em Freud pelo Instituto Geral de Psicanálise em São Paulo. Sua trajetória é marcada pela atuação nas políticas públicas de saúde e assistência social em equipes multidisciplinares e atualmente dedica-se ao trabalho em seu consultório particular. O tema que nos convoca para o debate hoje é de uma urgência inquestionável: adolescência, violência e vulnerabilidade, sob as perspectivas da psicanálise. A questão se torna ainda mais complexa quando essa travessia, já tão delicada, é brutalmente interceptada pela violência e aprofundada pela vulnerabilidade social. De que sofrimento nós estamos falando? Que futuros são postos em risco? Precisamente para pensar nessas intersecções que o convite, Andressa, se faz tão importante. Sua experiência prática nas políticas de saúde e assistência social a colocou em contato direto com essa realidade. Nossa provocação para hoje é, portanto, como a escuta psicanalítica pode se oferecer como lugar de amparo e simbolização para adolescentes cujas vidas são marcadas pela iminência de um fim, seja ele social, psíquico ou físico. Para aprofundar essa discussão, esse momento será estruturado da seguinte forma: ouviremos primeiro a fala da Andressa, que nos trará sua perspectiva a partir do campo. Ao final, teremos um espaço para debate com as perguntas e comentários de vocês. Sempre quando a gente faz esses debates, a parte das perguntas rende bastante, né? Então, já deixamos um espacinho aqui para todo mundo poder participar, quem quiser, claro. Portanto, passo a palavra à colega Andressa Pego. O espaço é seu, Andressa. Oi, gente, bom dia. Bom dia, Arthur. Obrigada pela apresentação afetuosa e pelo convite, né? É uma honra estar aqui hoje para falar de um tema que me é tão caro e que eu acredito ser tão importante para profissionais psi ou para estudantes que vão se tornar profissionais. E também para gente se pensar enquanto pares que, de algum modo, se relacionam com adolescentes ou que podem se relacionar, e como que a gente também pode, neste lugar, né, ocupar algum tipo de apoio, de suporte, né. Então, acho que eu queria começar dizendo, né, queria começar dizendo uma coisa, mas aí eu fui atropelada pela música, e queria trazer algo disso, assim. O Tim Maia, né, nessa música Azul do Cor do Mar, ele começa dizendo, né, que se o mundo inteiro pudesse ouvi-lo, que ele tem muito a dizer. E acho que quis começar com isso agora, porque os adolescentes, né, têm muito a dizer. A gente só precisa estar atenta, né, a entender como escutar isso, né, ou como ajudá-los a dizer isso. Então, eu gostaria de pedir, né, se for possível, para quem se sentir à vontade, quem puder, abrir a câmera para que a gente possa ter um momento de troca, nem que seja pelo olhar, se fazer presente aqui nesse espaço virtual também é importante. Quando a gente fala de adolescente, né, o corpo é algo muito importante. Então, é um convite.
Então, queria começar, se é que eu já não comecei, né, a falar sobre por que falar de adolescência aqui, né? Quando o Arthur me fez o convite, fiquei pensando, né, como que a adolescência poderia aparecer aqui de modo a dialogar com o que a Atropos faz, né, com o que a Atropos pesquisa, enfim. Então, a ideia é falar como que a morte e o luto, elas atravessam essa passagem, esse entre, que é né, esse entre da infância e a vida adulta, que é a adolescência, né? Seja de modo concreto, através de passagens ao ato, né, questões que de fato colocam a vida desse adolescente em risco, ou de um modo metafórico, né, que a gente vai falar um pouco disso aqui. Então, a minha ideia é trazer um breve panorama sobre a psicanálise, né, a relação da adolescência com a psicanálise, por que esse tema é tão importante para nós, e depois trazer alguns fragmentos, alguns relatos, três, na verdade, né, fragmentos de casos clínicos que eu atendi. E como o Arthur já disse, depois a gente abre para as conversas, né? Espero que seja uma manhã bem rica para a gente. Então, uma das coisas que me atravessa muito ao se pensar por que atender adolescentes, né? Por que escutar adolescentes? Por que a psicanálise, né, se debruça esse tema? E por que falar disso aqui? Tem algo a ver com a própria manifestação da adolescência, no sentido de que a gente está constantemente, quando se trata da adolescência, diante do novo, diante de movimentos de destruição, de criação, de normas sociais, de produções subjetivas, de corpo, de comportamento, e de tudo aquilo que pulsa na cultura que a gente vive e que a gente constrói, e que somos também por ela construídos, né? Então, isso faz com que a gente permaneça muito conectados ao tempo histórico e social que a gente vive. Porque se tudo está mudando, e se a adolescência proporciona, né, vem com essa mudança, faz com que a gente também passe a se relacionar com os modos de produção subjetiva, de produção de laço social, de contratos e normas, também de um modo diferente. Então, acho que uma outra coisa importante para se pensar quando a gente fala de adolescência, aí pensar também, né, a minha trajetória e como que eu olho para a adolescência e como que eu tenho entendido um jeito interessante de olhar para a adolescência, é pensar que esses adolescentes fazem parte de um território. Eles têm uma forma de organização da vida que pertence ao lugar que eles circulam, que eles vivem. Por isso, é muito importante que a nossa escuta também ela seja territorializada, que a gente consiga transpor essa ideia de que o atendimento, que a escuta clínica, ela se faz ali apenas com o sujeito que está ali, né, com a subjetividade que está ali, com o inconsciente, já que estamos falando de psicanálise, mas entender que esse sujeito ele não é desconectado do contexto onde ele vive. Ele, como a gente começou a conversar aqui, né, ele produz e é produzido também por aquilo que o permeia aí no trato social, né. E isso é muito importante quando a gente fala da adolescência, para se pensar como que esse adoecimento ele é produzido, o que tem de singular, mas também o que tem de coletivo na produção desse conhecimento, é ótimo, mas é um conhecimento, né? O sofrimento, ele traz um saber sobre si também, né? Então, para que a gente possa, né, construir também, ou apoiar o adolescente na construção desses caminhos nesse espaço, né, para lidar com esse mal-estar fundamental, né, que é o nosso desamparo diante da vida, né. Então, é importante trazer que a adolescência ela não é um conceito da psicanálise.
a psicanálise se debruça sobre a adolescência. Então, não é um conceito como inconsciente, como recalque, né, enfim, mas é um tema de interesse. Então, antes de mais nada, acho importante que a gente distinga, né, que a gente faça uma diferença entre o que é puberdade e o que é adolescência. Porque a puberdade está relacionada às mudanças biológicas, né, determinadas cronologicamente. Então, a gente tem aí pela OMS uma referência de que essas mudanças começam a partir dos 10 anos de idade. Então, para a OMS, né, para a Organização Mundial da Saúde, a adolescência começa a partir dos 10 anos. E aí a gente tem outra forma, né, de entender, por conta dessas mudanças, né, corporais, biológicas, universais, toda pessoa humana passa por isso, né, por essas mudanças na puberdade. E a gente tem o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, enquanto um ornamento legal, jurídico, que pensa a adolescência a partir dos 12 anos de idade, para se pensar esse sujeito, né, a partir da relação dos direitos que fazem parte ali do desenvolvimento dessa etapa, né, das pessoas que estão vivendo essa etapa. E aí, é importante, então, a gente trazer também, né, eu falar sobre, para além da puberdade, que é isso que é universal, que é isso que acontece com todo o corpo, a adolescência, não. A adolescência não é uma idade cronológica. É um fenômeno psíquico, simbólico, subjetivo, construído historicamente, né, sócio-historicamente, e a gente tem indícios de que a adolescência começa a aparecer enquanto um fenômeno social no final do século XVIII, início do século XIX, não coincidentemente, né, não sem fazer relação ao processo de industrialização vivido naquele momento. Porque a partir de uma nova configuração de trabalho, de uma nova configuração da ordem social, das relações, de novos trabalhos que surgem a partir da industrialização, então, novas categorias profissionais que demandam novos conhecimentos, que demandam novas formas de se fazer e de construir a vida, o trabalho, surge, então, uma necessidade de criar universidades. E as famílias que tinham dinheiro, então, mandam os filhos para esses lugares, né, para as universidades, para que eles possam continuar ali estudando. Então, há um prolongamento desse período, que hoje a gente entende, chama já, né, como adolescência, que seria esse prolongamento do tempo de espera. Um tempo de espera para a entrada na vida adulta. Então, acho que é importante trazer isso, porque, como eu disse, não é um conceito da psicanálise, mas como a gente está inserido, né, num campo discursivo, em que a adolescência, ela existe, e que a gente precisa lidar, né, enquanto profissionais, enquanto pais, mães e afins, enquanto pessoas que convivem com a adolescência, né, também com os efeitos que esse tema, né, suscita. Tá muito rápido, gente? Não? Às vezes eu empolgo e falo muito rápido. Se ficar alguma coisa aí que vocês não entenderam, que, enfim, levanta a mão e a gente conversa também. Lembrando que as perguntas são ao final. Eu queria colocar uma pergunta, inclusive, agora, né, para que a gente possa também ir construindo essa pergunta juntas e pensando também sobre ela ao final, né. Será que todo mundo vive a adolescência? Será que a adolescência está aí para todo mundo? Essa é uma pergunta. Então tá, a gente vai falar então sobre a adolescência, já entendemos e localizamos mais ou menos o que significa isso, né? Mas acho que é importante aprofundar um pouco mais. Então, a adolescência, por muitos autores da psicanálise, ela é entendida como um sintoma da puberdade. Puberdade, enquanto essas mudanças universais, datadas cronologicamente, né? Que
seria, então, o que seria esse sintoma? Né? Seria uma tentativa de produzir uma resposta possível, uma resposta que cada um inventa a sua maneira, diante do impossível, que é o real do sexo, que emerge nesse corpo adolescente a partir da puberdade. E aí, vou falar um pouco mais para frente sobre esses registros, né, real, simbólico, imaginário, bem brevemente, localizando dentro da adolescência, né, no contexto da adolescência. Então, mas é importante pensar nisso, na adolescência, enquanto esse sintoma, enquanto essa tentativa de fazer alguma coisa com aquilo que é impossível de elaborar, que é impossível de simbolizar, de dizer, que acontece comigo sem que eu deseje, sem que eu planeje, sem que eu queira, né? É algo que vem. E aí o real nesse sentido. Então, uma outra coisa importante para se pensar a adolescência na psicanálise, né, seria essa ideia, esse binômio, alienação, separação. Enquanto da criança, né, é extremamente importante que ela passe por esse processo de alienação ao outro, né, nessa ideia de que existe um outro que cuida de mim, sem o qual eu não consigo sobreviver, né, então há uma necessidade de passar por esse momento, para que num segundo tempo, num segundo momento, na adolescência, se construa essa separação. Então, a gente primeiro precisa se vincular, se alienar a esse outro, para que depois a gente consiga se separar. E esses processos acontecem a vida toda, né? Não é porque chega na adolescência e acabou. A gente sabe que não estamos prontos e não estaremos, né? Enfim, estamos aí. E aí, essa separação se daria, então, nesse momento, pela necessidade de uma ruptura radical, de um corte com esses pais, que é um trabalho extremamente importante e necessário para o adolescente, para que ele consiga se constituir como sujeito singular. Sem isso, não é possível. Então, desse lugar, né, da autossatisfação, do autoprazer, e aí pensando nisso enquanto psicanálise, né, que a criança vive, o adolescente ele passa para um outro momento em que esse autoprazer, esse autoerotismo, ele se direciona a um outro. Ele tem que se direcionar a um outro corpo. Então, é isso que a gente vai chamando de novos objetos libidinais, né? Então, o adolescente ele vai, então, passar por essa busca de novos objetos para direcionar essa libido, direcionar esse interesse, direcionar essa atração, enfim, como a gente quiser dizer para nos localizar. Então, a gente está falando, né, dessa efervescência, desse turbilhão que é a adolescência. Imagina ter que viver com tudo isso, né? Já passamos por isso em alguma medida. Porque a adolescência não é um tempo cronológico, então talvez ainda estaremos passando por questões que a adolescência ainda nos suscita. Então, é um momento de extrema experimentação de si e do mundo. Também de muita escassez simbólica, porque, vamos lá, né, se tem algo que acontece comigo, com o meu corpo, e que eu tenho dificuldade de nomear, de representar, de dizer, né, de construir uma narrativa sobre, isso também contribui muito para que exista uma escassez simbólica, né, que eu tenha dificuldade de dizer sobre aquilo que eu sinto, aquilo que me acomete. Então, essa angústia, que é justamente uma libido que não tem nome, né, produz muita intervenção no corpo. Os cortes, né, os vômitos, então, muita passagem ao ato, tentativas de suicídio, por uma dificuldade. Ô, Andressa, eu acho que você só podia traduzir brevemente só passagem ao ato, que eu acho que é um conceito que não é todo mundo que está familiarizado ainda. Tá bom, Arthur. Então, justamente vai nessa direção de que aquilo que eu não consigo dizer, aquilo que eu não consigo narrar, tudo isso que eu estou chamando de não eu, né? Estou aqui trazendo a literatura, né? Mediando aí o que é produzido na literatura, mas diante dessa escassez, dessa dificuldade de conseguir representar o que me acontece, muitas vezes
o ato, né? Eu faço algo para dizer daquilo que eu não consigo dizer. Então, o meu ato diz por mim, né? Diz daquilo que eu sinto. Então, a tentativa de suicídio seria, por exemplo, uma passagem ao ato, né? Diz, é um fenômeno que diz sobre muita coisa, né? Sem necessariamente dizer pelas palavras. Então, essa dificuldade de construir mesmo a narrativa desse sofrimento, né? Dessa experiência que é essa passagem. Então, eu falei ali brevemente que os cortes também aparecem como uma possibilidade, né? Um recurso muito utilizado pelos adolescentes, que é justamente os cortes, diante dessa dificuldade de dizer, né? É como se o adolescente, por via desses cortes, construísse uma própria narrativa no corpo. Então, esses cortes aparecem quase como se o adolescente estivesse escrevendo um próprio diário, um próprio livro no corpo. Então, por isso, é muito importante a gente, e que é algo muito interessante, que quando, nos processos de análise, os adolescentes começam a conseguir dizer aquilo sobre algo, né, daquilo que os faz sofrer, desse mal-estar fundamental, desse desamparo que a gente vive, e desse, enfim, fala um pouco mais sobre isso. Mas de tudo que passa, que atravessa a adolescência, quando isso começa a conseguir ser dito de algum modo na análise, esses cortes tendem a cessar, tendem a diminuir ou cessar, porque já não são mais necessários. Já existe uma outra forma de expressão desse sofrimento pela palavra. E aí eu falei brevemente, né, que eu ia comentar um pouco sobre os registros, né, como a gente está falando de psicanálise, né, para Lacan, a gente se organiza psiquicamente a partir de 3 registros, que seria o real, o simbólico e o imaginário. E por que eu estou falando disso, que é importante dizer? Porque durante a adolescência, essa amarração, essa tríade aí, vai estar completamente em construção, em reorganização, em reformulação. E isso dá sinais para a gente, na nossa escuta e no dia a dia do trabalho com adolescentes, que é importante a gente minimamente se localizar. Não vou aprofundar, mas vou trazer brevemente como que isso se dá na adolescência. Então, quando a gente fala do real, a gente está dizendo daquilo que é impossível de simbolizar, de representar, e que acontece, né, sem que a gente queira que aconteça. Então, como eu disse né, lá em cima, há um tempo atrás aí, como que o corpo, né, as mudanças corporais, as mudanças da puberdade, elas fazem esse furo no real, né, elas aparecem, elas surgem. E como esse real, ele é impossível de simbolizar e representar, isso acaba produzindo muita angústia. Quando a gente pensa no simbólico, a gente está querendo dizer sobre a linguagem, sobre as estruturas sociais, sobre as leis, aquilo que a gente consegue representar, aquilo que a gente consegue nomear. Então, na adolescência, a gente pode ver isso como exemplo, um surgimento de uma nova língua, um novo léxico, uma nova forma de organização da nossa língua, pelas gírias, pelo jeito de se comunicar, de abreviar as palavras, de escrever. Então, muda muito. Já no imaginário, que seria o registro, as representações e identificações, não representação, né, porque representação para a psicanálise é uma outra coisa, mas o registro das imagens, as identificações, o espelhamento com o outro, né? Pense numa imagem. Então, a construção de novas imagens, né? De si e do outro, né? Está em constante mudança também na adolescência. Porque ele está construindo novas imagens, novas identificações de si, né? Há um novo corpo se formando, e também na relação com o outro, né? Justamente nessa separação dos pais, na ida do adolescente para o mundo, na melhor das hipóteses, né? Então, diante de tudo isso,
há um trabalho simbólico muito intenso na adolescência. Porque imagina ter que dar conta de tudo isso que está acontecendo. Então, que seria, né? Ressignificar essa infância, então não só o luto pelo corpo infantil, mas também a queda desses pais ideais, porque se eu estou me separando desses pais, eu preciso me diferenciar deles, em alguma medida, para que eu construa o meu caminho. Me separar desses pais, então, né? Lidar com a escolha de um novo objeto de investimento para fora de mim, né? De um novo interesse para vida, para pessoas, para coisas que não dizem respeito só a mim, de lidar com essa não relação de completude, com esse desencontro entre os sexos, porque a sexualidade a gente entende que ela é marcada por uma falta estrutural, não há completude, não há par perfeito, não há alguém que corresponda às minhas expectativas, né? E construir uma identidade. Só isso que a adolescência precisa para atravessar esse momento. Então, Lacan traz que existe, a partir enfim, da literatura, de filmes, né, outras produções culturais, a partir ele cria um conceito que é o despertar, né, que seria o despertar. Aí tem um primeiro despertar, que tem a ver com os tempos do Lacan, mas enfim, não vou entrar nisso, mas tem essa questão de se deparar, despertar no sentido de se deparar, de se confrontar com uma falta, com uma incompletude e com uma nova necessidade de criar uma outra relação com o próprio desejo e com o outro, né? E aí, tanto o outro, enquanto os pares, as pessoas com as quais eu vou fazer algum tipo de vínculo, construir algum tipo de relação, seja por aproximação ou por distanciamento, mas também esse grande outro no lugar de símbolos, representações, discursos, narrativas que eu vou criar neste momento, enquanto adolescente. Então, a partir disso, como nós, psis, nos localizamos na clínica, né, com adolescente. Então, eu quis falar dos registros, porque tem algo muito importante, que é a gente entender que se tem tanta coisa ali se movendo, se modificando, se destruindo para se reconstruir ou criar algo novo, é muito importante que a gente tenha muita delicadeza ao ouvir adolescentes, muita sensibilidade e cuidado para não fechar nenhum tipo de diagnóstico, nem nada que feche, que enclausure a nossa escuta, entendendo que esses rearranjos estão ali fervilhando, né? Então, podem, inclusive, produzir sintomas que nos pareçam muito próximos de uma psicose, muito próximos de um enlouquecimento, mas não necessariamente vai para esse caminho, né? Então, cuidado nesse sentido. Então, se a adolescência é uma construção sócio-histórica, como a gente está conversando, ela produz modos de subjetivação. E como a gente vive numa sociedade neoliberal, numa sociedade capitalista, numa sociedade que produz desigualdade, que produz sofrimento, que produz ideais de performance, de corpo, de consumo, produz violência. Então, é muito importante pensarmos nisso, né? E aí a gente volta para aquela questão da escuta territorializada, pensar em tudo isso, né? Nos localizar, enquanto também profissionais que fazem parte desse contexto. Então, tem algo muito importante que a clínica com adolescente nos ensina, porque a clínica com os adolescentes nos ensina muito, se a gente estiver disposto a ouvir, porque se a gente não estiver disposto, o adolescente não fica. Então, tem algo que é a gente entender que em muitas coisas, muitas questões, o adolescente vai estar muito tempo à nossa frente. E a gente aprende muito com eles nesse sentido. Às vezes, né, em relação a questões de gênero, por exemplo, em relações à própria identidade, né? Então, tem várias coisas que os adolescentes eles têm experimentado e têm, de alguma forma, compartilhado,
que a gente precisa escutar, aprender nesse sentido e buscar, né, de que universo é esse que eles estão falando. E tem algo importante para a gente perceber também, enquanto novas configurações familiares, também de trabalho, né? Então, as diversas precarizações e instabilidades, né, relacionadas ao trabalho, relacionadas aos modos de vida, que aí a gente está falando ainda do contexto neoliberal, né? Como que também isso produz um deslocamento do saber. Então, vamos pensar, sem ser saudosista ou conservadores, de achar que o passado era maravilhoso e agora, enfim, não é. Não é este o lugar, mas tem algo importante, né, num panorama histórico para a gente pensar, que antes existia uma forma de lidar com o saber que estava muito atrelado a uma sabedoria, a vida adulta, ao envelhecimento, né? Hoje a gente tem uma inversão disso, um deslocamento disso, que com a tecnologia, com acesso à informação aqui na palma da mão ou no bolso, hoje qualquer adolescente tem acesso a qualquer tipo de informação. Não só isso, né, e lembrando que essa informação muitas vezes sem balizas, né, sem referências sobre o que fazer com isso. Mas pensar que, de algum modo, isso faz com que também, pensando nesse contexto neoliberal, exista um culto à jovialidade, existe um culto aos, aos temas, de algum modo, né, que perpassam a juventude, vistos como ideais a serem alcançados, e o envelhecimento como algo indesejado, né? Então, esse saber também se coloca nesse lugar. Quem aqui, não sei vocês, mas quem aqui nunca passou pela experiência de ter alguma dificuldade de lidar com algum aparelho eletrônico, com alguma coisa em casa, vai buscar no YouTube, tem um jovem lá te ensinando a fazer algo com isso. Então, os adolescentes têm ocupado diversos lugares nesse campo do saber, e essa inversão não vem sem, né, esse deslocamento do saber não vem sem consequências. E aí, uma das coisas que a gente escuta e se depara também, que diz respeito a isso, tem algo sobre uma crença, uma descrença, na verdade, né, uma crença no sexo enquanto uma performance, algo obrigatório, e no amor como algo que você não pode ser emocionado, você não pode demonstrar, é algo que você não topa, porque também se vulnerabiliza muito com o amor, né? E aí, o sexo, principalmente, né, vamos pensar, os adolescentes, eles escutam o que eles consomem, né, e como que o sexo, ele tem aparecido de uma forma muito descortinada. E por que eu estou falando do amor e do sexo? Porque quando a gente fala da clínica, a gente pensa na transferência. E se a gente pensa na transferência, há uma necessidade de que uma relação de amor transferencial, né, de vínculo, acho que mais ou menos por aí, né, se estabeleça. Se esse adolescente ele tem muita dificuldade, né, e aí estamos falando da adolescência, daquilo que, de algum modo, toca esse momento, né, da vida, cada um vai fazer a sua maneira, né. Então, a gente está ampliando para que depois a gente possa particularizar. E aí, como que se constrói, então, uma relação transferencial com esse adolescente no consultório, na escuta, na clínica, né? Então, essa clínica é uma clínica que exige que a gente tenha muita abertura e flexibilidade, que a gente se mantenha num lugar que não seja esse lugar silencioso, esse lugar
né, muitas vezes estereotipado e idealizado, de um analista que se mantém ali muito quieto, fazendo cortes, e a gente está falando de pessoas que têm, num contexto em que a gente vive uma dificuldade de simbolização muito grande, né, de dizer, de falar, e que também vivem uma constante relação de desinteresse pelos outros que estão à sua volta. Então, como a gente se faz, né, nesse lugar de analista, para que a gente consiga construir algum tipo de relação transferencial com esse adolescente? Não podemos ser esse tipo de pessoa silenciosa, porque não funciona, gente. Eles vão trazer 1 milhão de nomes para a gente, de amigos, de pessoas que eles estão afim de mudanças, e a gente tem que perguntar, a gente tem que demonstrar interesse, pensando no nosso lugar, claro. Tem uma outra questão que é muito difícil na adolescência, que que eu acho uma das coisas mais difíceis, que é o manejo com os pais, assim. Eles demandam muito da gente nesse período, porque eles também não sabem o que fazer, porque também, se essa passagem acontece para o adolescente, acontece também para essas figuras de cuidado, que podem ser os pais, né, enfim, avós ou outras pessoas. Mas aí, se eu disser pais e não me corrigir, eu estou dizendo dessas figuras de cuidado, né, essas figuras primordiais de cuidado. E a gente vai precisar ter um jogo de cintura muito grande para lidar com essas figuras, né? E não esquecer que o nosso trabalho não é fazer análise desses pais. O nosso lugar de escuta é com o adolescente. Então, muito cuidado, né, ao ouvir as queixas, ao ouvir os incômodos, ao ouvir as dificuldades, ao ouvir aquilo que, para além daquilo que é dito, que muitas vezes a gente escuta esses pais e vai localizando várias das manifestações de adoecimento do adolescente na relação e na dinâmica familiar. Então, muito cuidado com o que fazer com isso, porque ao mesmo tempo em que a gente não responde a isso, a gente também precisa, de algum modo, que esses pais continuem trazendo esses adolescentes. Porque, vamos pensar, esse adolescente, por mais independente que ele seja em relação a uma criança, né, ele ainda é menor de idade, ele ainda depende desses pais, esses pais ainda estão ali como figuras de referência, né, então o que a gente vai fazer com isso? E acho que tem outras questões, né, que vão sendo importantes para a gente se perguntar, já que a gente está falando dos pais, né, como que tem se dado a transmissão, né, como que tem sido transmitido, porque a família, ela funciona como um grande referencial, né, do que é viver em sociedade. Então, a família traz valores, pactos, normas, leis, que são construídas para que a gente consiga viver enquanto sociedade, né? Ela cumpre um papel. E como que isso tem sido transmitido nessas novas gerações? Como que essa relação entre pais e filhos, entre cuidadores e filhos, né, tem se dado, né, hoje, no nosso tempo? Né? Como que os filhos têm sido filhos? E aí é importante pensar, né, quais são os referenciais que a gente tem para poder dizer disso, né, sem que a gente também caia nesses lugares de não estar no nosso próprio tempo pensando o que tem acontecido no nosso tempo. Né, somos e fazemos parte desse tempo. Então, a gente olha para o que a gente vive, mas pensando no que está acontecendo agora e vislumbrando como isso pode se dar. Né? Então, uma outra coisa, né, importante, quando se fala da relação com os pais, tem algo que acontece, que pode acontecer, e aí, quando a gente fala, né, de subjetividade, a gente sempre está no campo da possibilidade, né? Então, tem algo que pode acontecer, e que costuma acontecer,
Lembra da inversão que eu falei sobre o saber, né? O saber que antes era colocado, né, nessas figuras de cuidado, nos adultos, e hoje tem sido trazido pelo adolescente, aquele que sabe. Inclusive, muitos pais, às vezes, perguntam, né, o que eu faço diante de uma situação que a escola, enfim, há uma consequência na escola, e os pais perguntam para esse adolescente, e aí, o que eu faço? Então, inversão nesses lugares também, nesses papéis e nessas funções. Tem uma outra inversão que também pode acontecer, que é, antes dos adolescentes se separarem dos pais, os pais não suportarem as dificuldades e as adversidades que esse momento faz com que aconteçam, né? E se separam dos filhos antes. Então, não topam ser essas figuras de cuidado, de referencial, de aproximação e distanciamento, de continente, de baliza, né? E expulsam o adolescente por questões que forem, se retiram da cena, querem sair de casa, querem ir embora, não aceitam, né? Tem diversas formas de se separar e de matar, né? De morrer. Então, fazem isso de modo a que o adolescente não possa fazer esse processo que é se separar dos pais. Eles antecipam isso, deixando o adolescente em completo desamparo, né? E isso é muito, muito grave. Traz consequências muito difíceis. Então, acho que é isso, assim, acho que eu queria trazer enquanto um contexto para que a gente possa passar para os casos e para que a gente possa discutir, eu acho que é isso. Quando tiver, né, um momento da gente trocar um pouco mais, a gente aprofunda, se for o caso. Arthur também está aqui para salvar. E é isso. Então, hoje o que eu pensei em fazer, né? Eu pensei em trazer 3 casos que, à sua maneira, se relacionam, né, se deparam com esse real da morte. São 3 meninos, né, 3 adolescentes homens cis, com idades entre 15 e 17 anos, de realidades socioeconômicas distintas e étnico-raciais também. E são casos que eu acompanhei enquanto eu estava atuando no SUS, né? Só um minutinho. E aí o que acontece? Como a nossa profissão é uma profissão muito delicada, a gente trata e cuida de dados muito sigilosos, e então eu decidi escrever esses casos para conseguir organizar o que eu traria e o que eu deixaria de fora, porque a construção de um caso clínico é isso, a gente não coloca tudo. A gente coloca de nós, né, da nossa escuta, daquilo que a gente pensa, do nosso raciocínio, da nossa interpretação, né? Então, achei que seria melhor trazer dessa forma, então eu vou ler. Os nomes, claro, eles foram modificados, então os nomes que estão aqui não são os verdadeiros nomes desses adolescentes, tá? Então, só um minutinho. Não vou vê-las por um tempo, mas já já eu volto para que a gente possa conversar. Então, o primeiro caso é o caso do Miguel. O primeiro contato com a história de Miguel, 17 anos, foi por intermédio de 2 trabalhadores do equipamento de saúde em que eu atuava como residente. Miguel havia tentado suicídio e se abria a possibilidade de receber ajuda. Mais tarde, descobriremos que essa era a segunda tentativa de autoextermínio do adolescente. A primeira ocorreu na infância. Seus pais haviam se separado quando Miguel era criança. Além dele, também tiveram uma filha mais velha que o adolescente e que morava em outra cidade. Os vínculos de Miguel eram muito frágeis. A relação com o pai e a irmã não era boa. Mantinha alguma proximidade com a madrasta e um tio, mas suas conexões mais estreitas eram mesmo na escola, onde realizava o último ano do ensino médio. Contudo, vinha apresentando baixa frequência e desempenho escolar em queda. O adolescente morava sozinho, em enorme vulnerabilidade social e financeira.
tinha projetos incipientes de futuro, expressava constante vontade de se matar e desacreditava que algo pudesse ajudá-lo, mesmo sem ter realizado nenhum tratamento anteriormente. A ambivalência ante a morte aparecia tanto em relação ao medo do desconhecido, propiciado pela ideia do fim, quanto ao não se permitir experimentar a vida. Vivo ou morto, Miguel queria garantias e não suportava o encontro com o vazio. Diante da dureza da realidade concreta, se refugiava nos jogos e, eventualmente, no álcool. Há um importante fato sobre Miguel que ainda não foi narrado. O adolescente estava passando por um processo de luto pelo suicídio da mãe. Uma morte tão abrupta e violenta como essa deixa marcas, ainda mais em um corpo que começava a se reconhecer como território singular. A morte parecia ser o único elo com a mãe, e abrir mão dessa posição inibitória, com excesso de pulsão de morte, seria um trabalho difícil. Recusava os traços que o identificavam ao pai, trazia incômodos com o corpo e tentava se esconder nos moletons. Tomava para si o sentimento de culpa diante de uma situação na qual não tinha responsabilidade. Lutos sobrepostos, do corpo infantil, da mãe, da família, e que pairavam como sombra. Como deslocar sua fixação na ausência de sentido na vida e transitar em direção a um horizonte desejante? Era uma pergunta que a gente se fazia. Inteligente, comunicativo e expressivo, Miguel conseguia articular seus pensamentos, vontades e negativas, e ao longo das muitas sessões também permitiu emocionar-se. Acordos foram realizados, responsabilidades divididas, houve envolvimento de outros atores em seu projeto de cuidado, então a família, a escola, os equipamentos de saúde, de cidadania e cultura e de assistência social. A participação ativa do adolescente na tomada de decisões foi central para que pudesse reconstruir simbolicamente seus laços e a sua posição diante deles. Miguel pôde construir seu corpo, viver o luto da mãe e transformar a impotência diante da morte ao apostar na vida. O segundo caso é o caso de Raul. Quando Raul, 16 anos... Gente, tá muito rápido? Não? Então, vamos lá. Quando Raul, 16 anos, iniciou o acompanhamento psicológico na instituição de saúde pública em que eu trabalhava, morava com os pais e o irmão mais novo. Jovem de classe média, estudava e trabalhava por escolha, pois tinha algum senso de autonomia. O trabalho também era uma via de acesso a um universo menos protegido e vigiado, em que novos laços se formavam sem a mediação familiar. Sua família era prestigiada e reconhecida como modelo no círculo religioso que eles frequentavam. Seus pais, bem como os pares de fé, tinham como premissa o julgamento, a vigilância e o controle sobre escolhas, condutas e comportamentos em nome da religião. Raul era homossexual e namorava escondido da família. Na escola, tinha poucos amigos e mantinha em sigilo a sua relação, pois ali o grande outro religião família também estava presente. Era acompanhado pelo psiquiatra da equipe por um quadro diagnóstico de depressão e ideação suicida. Raul sentia que seu corpo e sua existência eram inadequados. Operavam nesse curto-circuito a culpa e a vontade de morrer. Já havia passado por acompanhamento psicológico com uma profissional que fazia parte da religião e que não conseguia distinguir a sua ética dos valores cristãos, intensificando ainda mais as questões do adolescente. Após algumas faltas e esquecimentos, escutei que Raul projetava em mim os receios de viver uma nova situação de violência psicológica. Era essencial que o adolescente pudesse contar a sua história,
que até então ainda era narrada pelos outros. Quem poderia ser ou como poderia viver passava pela autorização simbólica do grande outro. Sentia-se culpado e se achava reativo quando cedia ao seu desejo. Sua pele, que antes era demarcada pelas autolesões, passou a ganhar novos contornos na análise. Como toda família nuclear burguesa, a sua também tinha seu verniz. A aparente família feliz, sustentada pelos papéis parentais bem definidos, pai provedor e figura silenciosa de autoridade, mãe cuidadora do lar e da família, ocultava uma série de violências e desamparo. Uma das irmãs de Miguel tinha sido expulsa de casa na adolescência. Parece que há um não saber fazer desses pais com os filhos nesse período. Ou seria um não saber fazer com o exercício da parentalidade? Durante uma discussão com a mãe, Raul contou que é gay. Nesse momento, a ordem que sustentava essa estrutura de parentesco foi posta à prova. Para permanecer no seio familiar, o adolescente teria que negar sua sexualidade. A morte, antes possibilidade perante o mal-estar, representava um custo muito alto agora. O adolescente recusou o imperativo de não existir e decidiu sair da casa dos pais. Encontrou apoio na escola e em sua irmã. Retomou planos, explorou o universo antes desconhecido e muitas vezes proibido. Se deparou com os riscos e os desafios que a autonomia e a liberdade trazem, e pôde, ao recriar seus circuitos afetivos, traçar o litoral da sua pele. O último caso é o caso do Jorge. Jorge, 15 anos, não escapou das estatísticas que apontavam o risco de meninos periféricos serem cooptados pelo crime. Mas sua história não começa nesse ponto. Morava com os pais e a irmã mais velha. Frequentava a escola e jogava futebol. Tinha o sonho de ser jogador profissional. Além dos campos de futebol, os recursos públicos voltados à juventude eram escassos em sua cidade. Existiam alguns cursos e projetos do terceiro setor, ONGs, né, com vagas limitadas e pouco conectadas ao universo e realidade de muitos jovens. Sua família era evangélica e pobre, mas não viviam em condição de miserabilidade. Pai, mãe e irmã trabalhavam, tinham um carro e casa própria. O adolescente era afetivamente próximo da mãe. Do pai, guardava rancor por causa das agressões físicas que ele o submetia quando criança. Aos 12 anos, Jorge começou a ir sozinho para a escola e experimentou a liberdade de escolha irrestrita que a rua oferecia. Experimentou maconha, deixou de ir para a escola e viu no crime a possibilidade de mudar de vida. A autoridade violenta do pai da infância não conseguiu concorrer com a lei que o tráfico oferecia na adolescência. Jorge dizia que o pai era fraco. A mãe, por medo de perder o filho, tinha dificuldades em fazer frente à satisfação plena que Jorge reivindicava. As vontades, exigências e a agressividade do adolescente se impunham em casa. No tráfico, construiu novos referenciais simbólicos que o distinguiam da família e produziam laço social. Ali tinha amigos a quem confiava a vida, amparo e proteção dos irmãos do crime. O mundo que construiu parecia ser seu. Só ia às sessões se a mãe o levasse, o que ocorria após intenso jogo de negociações e apelos emocionais. Jorge se sensibilizava e cedia. A mãe conseguia trazer à tona o menino que tentava performar virilidade, autossuficiência e que continha a qualquer custo as emoções que o vulnerabilizavam. Testava seu corpo. Durante os primeiros atendimentos, contava com detalhes suas transgressões. Fazia perguntas sobre a área externa, a janela da sala que a gente estava, quase como se fizesse um reconhecimento de campo. Parecia que tentava me intimidar.
Sondava se eu seria capaz de ouvir tanta violência e permanecer. Falava também sobre o dinheiro fácil, ostentação e acessos que não teria se não praticasse os atos ilícitos. Repudiava a ideia de ter patrão e ter que trabalhar muito para ganhar mixaria. Não sabia ler ou escrever com facilidade, pois há muito deixou a escola. A morte estava sempre à espreita. A vida não era fácil e mesmo o dinheiro era tratado como amaldiçoado. Ele o guardava para usar em um momento que julgaria necessário se salvar. Após perseguição policial, se machucou e achou que fosse morrer. Ao conseguir se salvar, decidiu marcar a pele com uma tatuagem em agradecimento a Deus, a quem atribuiu um milagre de ter escapado vivo. A morte na juventude era dada como destino certo, pois quem vive essa vida, dizia Jorge, não tem vida longa. Seu rosto já havia sido marcado por alguns policiais. Seguia testando os limites do corpo e da lei. Deixou de ir aos atendimentos assim que se recuperou dos ferimentos. Bom, gente, é isso. Agora eu queria ouvi-las um pouco, que a gente conversasse, então. Andressa, muito obrigado. Foi um aulão, muitas informações, muito pertinentes, assim, tanto da adolescência quanto de conceitos da psicanálise também. Muita coisa para a gente conversar. Vamos fazer assim, então, quem quiser perguntar, pode levantar a mão para falar ou mandar no chat, que aí a gente vai organizando. Tá bom? Vou tentar fazer um chat e um áudio, enfim, vamos ver como é que vai ser. Patrick, pode falar. Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Eu queria só voltar no ponto da adolescência, da pergunta do será que todo mundo vive a adolescência? Eu escrevi um textinho aqui, gostaria de compartilhar que nem todo mundo passa pela adolescência como, como foi dito aqui também nessa reunião. A adolescência ela não se realiza como uma fase distinta. A adolescência ela é um momento de reedição do conflito ético que a gente tem e reorganização de todas as nossas funções e tal. Só que, mas tudo isso depende das condições subjetivas do ambiente que a gente está e das referências sociais que nós temos. Então, se esse ser não elabora simbolicamente essa transição, ele vai passar, entre aspas, em falso por essa adolescência. Só que, como também foi dito aqui, não podemos descartar o social que nos atravessa. E aí, o Brasil, a adolescência, ela é estratificada por classe, pela raça e racismo, e também pelas questões de gênero. Então, nós temos jovens de classes altas que tendem a viver esse período da adolescência um pouco mais prolongado, com uma escolarização, dependência financeira, então ele tem muito mais tempo de ter essa experimentação. E, por outro lado, nós temos jovens periféricos que eles entram mais cedo em trabalho informal, enfrentam diariamente violência urbana, então eles não têm essa etapa reconhecida como esse tempo de experimentação e tal. E também temos outros casos de meninas que entram precocemente na maternidade, que tem esse tempo da adolescência social interrompida. Então, a adolescência ela não é universal. Um construto social que vai depender muito desse contexto histórico e cultural que nos atravessa. Bom, Patrick, obrigada por ter compartilhado com a gente essa sua escrita e concordo plenamente com tudo que você traz, assim, acho que de uma forma muito clara, não tenho nem muito o que acrescentar. Acho que dialoga muito com o que a gente está conversando e com o que a gente tem escutado, né? Com o que a gente entende também de uma escuta com os adolescentes ou para os adolescentes, né? Obrigado, gente. Só para aproveitar e comentar um pouquinho também, acho que é bem por aí, pensar nessas questões
sociais que atravessam a adolescência. Já tem muitas formas de viver, é tudo singular, mas a questão de classe, por exemplo, né? Algumas classes podem ter a permissão, entre aspas, de estender um pouco a adolescência, porque alguns adolescentes depois já vão para a faculdade e muitos ainda são, podem ser bancados pelos pais, então a adolescência se estende um pouco. E em alguns outros casos, adolescentes, quando acaba a escola, já é obrigado a entrar no mercado de trabalho, né, para ajudar a família, então é meio que forçado a amadurecer um pouco antes, né? Então tem vários atravessamentos que vão na parte social, inclusive até a puberdade, que é algo mais marcadamente biológico, também é atravessada pelo social, né? Ultimamente, então, exemplo, quem faz a matéria comigo de desenvolvimento, eu falo isso sempre, mas a menarca, por exemplo, né, a primeira menstruação está cada vez mais cedo, então é algo que é biológico, mas está atravessado pelo social também. Então, nossas formas também são sempre atravessadas, e a adolescência é muito interessante ver como que cada um pega de um jeito, nem só nessa questão de crise também, né, uma coisa externa, muitas adolescências passam de uma outra forma, mais tranquilas, talvez externamente, né, enfim, não sei, mas seus casos foram muito interessantes, Andressa. Mas depois eu vou puxando aqui os papos aqui. Eu queria complementar, né, isso que você e Patrick falaram, e é muito interessante pensar como que determinados corpos marcados por diferenças, né, são passíveis de morrer e de levantar comoção, e outros não. Então, os corpos negros, os corpos periféricos, como que os adolescentes, né, nas periferias, são vistos como corpos descartáveis, né? Então, há um desamparo estatal muito grande para se pensar, né, também, esse amparo também, que a gente fala, né, de importante ali para dar contornos à adolescência, é muito importante de ser pensado também enquanto construção de políticas públicas, né? Como que estar diante de um território que te proporciona acesso a diversos cursos, aos bens produzidos pela cultura, uma diversidade ali de experimentação, faz com que essa passagem seja diferente de um lugar, de um espaço em que há uma escassez muito grande de recurso, né? Então, a gente vê as próprias estratégias que esses territórios vão criando para dar conta, né, disso. Então, as famílias, né, elas são famílias que podem ser muito estendidas, então, a vizinha, a amiga, né, vai fazendo as vias e as vezes de se colocar como referência para esses adolescentes também, né, professor de algum curso, da escola. Então, como que a gente pensa a adolescência como também um momento em que nós, enquanto sociedade, precisamos olhar o que a gente pode fazer e deve fazer com isso também. Muito bom, isso aí. Helene, pode falar. Bom dia, gente. Desculpa não conseguir ligar a câmera porque eu estou no espaço que eu também propício. Isso da gente ir colocando, prestigiando falas e reuniões excelentes como essa, né? Precisando adequar na nossa rotina, que às vezes não está tão tranquila assim, né? Dito isso, me desculpando pela não abertura da câmera, primeiro parabenizá-los, porque eu achei fantástica essa ideia de trazer essas relações de luto, morte e bem-estar adolescente, que parece uma fase em que esses lutos estão tão presentes. A necessidade de se despedir de tantas coisas, como a Andressa, né, pôde pontuar para a gente nessa manhã. Fiquei aqui pensando, principalmente, né, nessas salas mais recentes, né, aqui, alguma pessoa foi perguntando, e agora faço, né, que é assim, a diferença de como se atravessa essa adolescência a partir de recortes muito específicos, né? Um corpo preto,
um corpo pobre, como é que isso tem muito como a sensação de uma condensação. E aí a gente está pensando crianças que não necessariamente passam, né? Vê aí com 9, 10 anos que já está inserido no mercado de trabalho e está vivenciando toda essa mudança corporal, né? Quando a gente fala aí de puberdade, como bem você demarcou, que eu achei isso muito importante fazer essa demarcação. Não há possibilidade de se excluir nisso. Então, o sujeito ele precisa passar por todas essas mudanças físicas e psíquicas, sendo exigido de um outro lugar, que sem esse tempo para pensar essas transformações, né? E o resultado que a gente vê, às vezes, é isso, o sujeito que se torna adulto, precisando lidar com isso sem esse tempo. Aprende um jeito de funcionar e de viver, que é esse, sem tempo para pensar o momento da vida em questão e os efeitos que isso produz. Sabe? Eu fiquei muito pensando sobre isso e queria te ouvir um pouco falando um pouco mais sobre isso com você. Obrigada. Obrigada, Celi, por ter vindo e por estar aqui. Eu trabalhei com a Eliane, gente, enfim, profissional maravilhosa, atuante aí das políticas da assistência social. Um salve aí, Eliane. Então, é uma tarefa. Enfim, e é uma tarefa muito importante da gente pensar que se o adolescente, né, necessita de uma ampliação do seu laço social, dos seus vínculos, né, acho que é importante pensar também a gente, enquanto profissional, de não pensar nesse trabalho solo, né, como é possível a gente pensar em parcerias também, para que a gente consiga sustentar essa escuta, porque é uma escuta, quando você traz esse cenário, né, como que atinge diferentes corpos, né, corpo preto, corpo trans, corpos dissidentes, né, socialmente, como que isso vai produzindo uma dificuldade muito grande da gente escutar, porque chega para a gente da ordem do o que eu vou fazer com isso que eu estou ouvindo, que é de uma ordem estrutural tão maior, né, de uma organização do campo social, de uma organização dentro de um modo de viver neoliberal, que não nos proporciona tempo para viver, para pensar, tempo para ser, encurta, né, esse tempo. A violência também encurta esse tempo, então a gente ficou muito famoso um tempo aí atrás, o vídeo do Felca, né, sobre a adultização, e pensar a adultização também por diferentes perspectivas, como essa, né, da necessidade de inserção no trabalho, a adultização pelo lugar de se deparar muito jovem, de forma muito descortinada e muito crua, com o sexo, e o quanto que isso vai fazendo com que esse sujeito não tenha alguns tempos, né, alguns momentos, para poder ver, para poder entender e para poder, a partir disso, fazer algo com isso. Né? Isso se mistura quando não se encurta. Né? É um tempo de performance, é um tempo para ter um corpo ideal, perfeito. Então, existe um nível de exigência e sofrimento muito grande e que, em determinados territórios, com determinados grupos minoramente sociais, assim, né, isso se transforma e se precariza ainda mais. E quando você fala da condensação, pensei muito nisso, né? E também nesse nosso trabalho, de tudo isso tão condensado, que lugar é esse que a gente pode ocupar enquanto profissional para talvez auxiliar no processo de descondensação disso, né? De localizar também o sujeito nesse lugar, nesse território, nessa condição de vida, e a partir disso, o que é possível fazer? Porque é sempre possível fazer algo, né? Porque se a gente está na ordem do possível, a gente se encerra, né? A gente se fecha.
a gente morre. Então, é isso. Não sei se respondi, porque eu acho que é uma pergunta que não tem uma resposta, mas são essas as provocações que me vêm quando você levanta essa questão, essa colocação. Trouxe muito mais para pensar. Você expandiu, isso é muito bom. Só para complementar, é bem por aí. Quando Freud escreveu os textos dele, né, lá 100 anos, mais de 100 anos atrás, era uma outra sociedade, por vários motivos, mas um ponto aqui que eu vou apontar é que antes as questões da sexualidade do jeito amplo, dizendo, eram tabus, que as pessoas não tinham acesso. Hoje nós estamos num outro momento, as pessoas têm acesso demais, é um acesso não balizado, como a Andressa falou, então se colocam outros problemas. Como é que eu vou lidar com esse excesso de escolhas, de possibilidades, que também angustia, com informações que é muito imaginário, né? Muita imagem e pouca simbolização, não tem tempo mesmo para simbolizar, então, não só adolescentes aqui, né, todo mundo, mas a gente está se deparando com outro modo social, né, com uma outra dificuldade. Não tem melhor ou pior, né, são pontos diferentes aqui, mas você não fica aquele saudosismo, também não é isso de jeito maneira, mas hoje nós temos um outro problema. Vamos passar agora para a participante Lívia, só que ela não consegue comunicar muito bem ainda, então a gente vai passar para a mãe dela, a Alexa. Deixa eu só, antes da Alexa e da Lívia falarem, oi Lívia, queria só colocar uma coisa que você traz, Arthur, para a gente retomar um ponto, né? Quando você faz essa mudança, né, do tabu, que não é mais o tabu do sexo, porque está aí, né? Mas tem um tabu em relação à intimidade, à construção de laço, construção de vínculo, e aí retorna naquilo que a gente falou do amor, né? Daquilo que me vulnerabiliza, que não pode aparecer, porque não há tempo para chorar, né? Não há tempo para viver. Alexa? Eu achei mesmo que tinha uma participante, Lívia, com a mão levantada. Nossa, eu queria agradecer, né, assim, a Andressa e o Arthur por essa oportunidade de estar aqui, de escutar essas reflexões. Eu não consegui escutar todos os casos, mas o pouquinho que eu peguei, eu achei que foram casos que, pelo pouco que eu consegui escutar, trouxeram um pouco dessa... Ao mesmo tempo em que a gente tem um contexto muito singular da adolescência, que a Andressa trouxe, também tem uma diversidade muito grande dessas vivências, né? Acho que os casos trouxeram isso, assim, o quanto que é diverso essa experiência de vivenciar, né, a adolescência. Mas então, nossa, Andressa, você me provocou em muitas coisas a sua fala, assim, tem uma folha cheia de coisas aqui, fui muito provocada pela sua fala, muito obrigada mesmo. Mas um pouco assim do que você falou e que me pegou, sabe? Que eu queria te ouvir falar mais. Quando você fala dessa questão da adolescência, tá de frente com esse desamparo e com esse real, né? E que eu acho que, então, na contemporaneidade, a gente tem um a mais, que é essa questão de não ter esse véu, que encortinaria muitas coisas relacionadas não só ao sexo, mas também a outras questões, né? Então tá tudo muito descortinado, tá tudo muito cru, né? Tudo muito cru. E isso é apresentado ao jovem dessa forma muito cru. E aí eu fiquei pensando assim, a escuta e o ato analítico nesse lugar também tem que abrir o quê? Também tem que passar por isso de conseguir suportar esse real, né? E como que é, assim, eu acho que eu queria te escutar falando, assim, desse lugar, assim, de como que foi para você suportar esse real. E aí eu me lembrei do Freud, né, quando ele fala que o lugar do analista é o lugar de suportar e evitar o furor curantes, né? Que é essa tentativa, e aí você falou dos cortes, né? Então, dessas formas que os jovens vão apresentar ali para dizer algo, às vezes com o corpo, que não pode ser dito com as palavras, e aí queria te escutar nisso, assim, como suportar isso, sabe? Como suportar esse real, nesse lugar de analista. Obrigada, Alexa, pela pergunta, enfim,
pelo cuidado em trazer as suas percepções aqui, né, para compartilhar com a gente e me fazer pensar, né, me colocar nesse lugar, assim, tão difícil e ao mesmo tempo, eu tenho algo na adolescência que me fascina muito. Eu gosto muito de atender adolescente, porque a gente está falando de muitas, né? A gente está falando aqui de dificuldade de problema, a gente está na área piscina, se a gente não fala de problema e dificuldade, quem somos nós, né? Mas como o Arthur trouxe, tem muita coisa interessante, porque a adolescência é uma clínica que alguns autores falam, né? Algumas pessoas que trabalham com adolescência falam que é uma clínica da invenção. E acho que isso me interessa muito, né? Então, como que a gente inventa com cada sujeito um modo de ser analista? Então, tem várias coisas que você foi falando, que eu fui pensando em alguns outros casos, né? Mas só um ponto, né, para falar dessa diversidade, quando o Raul, né, que é aquele adolescente que sai da casa dos pais, por a questão da sexualidade dele, também, não só isso, mas essa forma de lidar com a família e com a religião é muito diferente, por exemplo, da forma de Jorge. Jorge tem um amparo familiar, tem uma outra relação com a religião. Enquanto ele marca no corpo, né, com uma tatuagem, Deus, Raul se desvincula da religião, né, para sobreviver. Então, é muito... O primeiro caso que eu trouxe foi o caso que eu atendi quando eu estava na adolescência. E eu não atendia ele sozinho, eu atendia junto com a minha preceptora. Eu lembro que foi um dos primeiros casos que eu atendi no SUS, né? Eu trabalhei pouco tempo nas políticas públicas, fiquei 5 meses na assistência. E aí, enfim, fui, né, atender no SUS depois, trabalhar. E aí eu lembro que foi um dos primeiros casos que eu atendi. E falando desse real da morte, foi algo muito difícil de ouvir. Muito difícil de ouvir. Recém-formada, super insegura. A minha preceptora tinha uma perspectiva diferente de escuta da minha. E a gente fazia os atendimentos junto mesmo. Então, a gente fazia na mesma sala, né? Por um tempo. E eu lembro que da sensação... Então, sei lá quanto tempo tem que eu atendi esse caso, mas eu ainda me recordo da sensação que foi ouvir algo desse real, que eu não sei nem nomear, né, que passa por aí, desse mal-estar, assim, como era difícil para aquele adolescente estar naquele corpo, e como que ele transformava isso, naquela vida, né, como que ele transformava isso numa completa um completo desinteresse pela vida, assim, numa apatia, assim, e numa certeza muito grande de querer morrer, assim, de uma vida que não faz sentido, e argumentando por 1000 razões isso, assim. Foi muito desesperador, assim, eu lembro dessa sensação de sentir desespero. E aí depois, claro, né, a gente trabalha com isso que nos afeta também, e aí você passa a estar num outro lugar. Então, quando eu falo isso de trazer os pares, né, de pensar também a nossa escuta de um modo compartilhado, claro, né, a gente salvando o sigilo, né, mas pensar na divisão desse trabalho, porque o que a gente faz é um trabalho de escuta, né, então, como que a gente pode pensar no nosso trabalho com esses adolescentes para lidar com isso, né, então, cuidar da gente é muito importante, né, ter o nosso próprio espaço de cuidado, e pensar e cuidado não só, né, para esse mal-estar que nos causa também, mas para que a gente possa trabalhar esses signos culturais que a gente está falando que perpassam a adolescência, para que a gente também não caia nesses lugares comuns e familiares dos quais o adolescente quer tanto se separar. Então, é difícil de ouvir algumas coisas, especialmente e aí você vai fazendo algo com isso, né? Eu lembro de uma menina que eu atendi, uma adolescente, que estava com 17 anos, era uma menina preta, gorda, e que tinha
vivido situações de racismo na própria família, que era uma família miscigenada, assim, uma família interracial. E tinha uma forma muito difícil de se ver, de se reconhecer, de ter referenciais do que era a negritude, para além dessa violência. Então, eu lembro que na época eu trabalhava com uma assistente social muito boa, muito foda, era muito atuante, assim, com essas questões, e tinha uma vivência não só profissional, mas também cultural, então tinha alguma entrada pela cultura também com essa pauta, né? E aí eu pedi apoio, né, para que, enfim, ela fizesse uma escuta, um atendimento, foi muito importante, assim, porque eu entendia que era um lugar que não me cabia, né, eu não era algo que naquela, para além do que a gente já tinha feito, né, e aí pensando em vários recursos de se usar com adolescente também, não só pela fala, né, mas também os adolescentes trazem, né, alguma mensagem que eles escreveram, querem mostrar o celular, tem outras formas que vão acontecendo, né, esse dizer ali. Então, de também propor alguma coisa a partir daquilo que o sujeito traz, né, nunca sem isso. Então, ela trazia muito, né, um ideal de eu que era branco, a forma de se relacionar com pessoas brancas, e, enfim, foi uma forma de tentar mexer com isso, né. Mas aí eu estou falando de uma escuta numa instituição, numa escuta no consultório, isso se modifica, mas acho que é importante ir construindo esses pares de uma outra forma, né. A gente cria e sustenta esse espaço simbólico para que o sujeito possa falar, e às vezes é muito difícil. Eu lembro de mim na época do hospital, que a gente atende em pé, no corredor e tal, às vezes era fisicamente difícil sustentar esse espaço. Eu lembro da minha perna tremer em alguns casos, porque a gente ouve coisas complicadas mesmo. Mas o nosso lugar de objetuar é esse, né, de dar esse espaço. E na adolescência, como às vezes é muita invenção, é muito imprevisto, cada sessão é uma coisa, né, vai para um mundo diferente, isso também pode se tornar um desafio, mas não deve ser, né? Quando a gente entende esse nosso lugar, fica um pouco mais fácil. E só um lembrete aqui, né, que desse primeiro caso, para quem fez a disciplina do luto comigo já sabe, mas pessoas enlutadas por suicídio também é um fator de risco para tentar cometer, né, o suicídio. Então, só lembrando aqui, se vocês estão atendendo pessoas enlutadas por suicídio, isso também é um fator de risco, tá? No caso aí misturou com a adolescência ainda, enfim, né, várias outras questões, mas só esse pequeno lembrete aqui do Arthur. Priscila Alcântara. Bom dia, gente. Já estava anotando essa última coisa que você falou, que eu achei super pertinente. Mas primeiro queria agradecer você também, Arthur, e a Andressa, por trazer esse conteúdo tão rico, né? Nesse semestre, a gente inicia na UNA, né, os atendimentos clínicos, vou seguir pela abordagem psicanalítica, e vai ser o foco adolescente. Então, quando eu vi que seria esse foco, achei super relevante esse momento, porque a gente vai trabalhando, né, a teoria ao longo da nossa graduação, mas entender esses casos clínicos, entender também, né, o quanto é amplo o que chega na gente, e dentro dessa dimensão é muito importante. Então, parabéns, tá? Um conteúdo super riquíssimo também. Um ponto também que eu acho interessante trazer é que você soltou duas perguntas, Andressa, ao longo, né? Complementaram de uma maneira espetacular essa primeira, e tem uma outra também que você fez sobre a transferência, né? Que era mais uma pergunta para reflexão sobre como a possibilidade dessa transferência para esse adolescente. E eu enxergo que, de tudo que a gente falou, dessa dificuldade de expressar a fala do adolescente não ser ouvido, de uma importância absurda a gente proporcionar esse espaço de escuta, esse espaço de acolhimento. E quando você traz um segundo caso, o caso do Raul, da psicóloga, que não partiu de uma maneira ética, né, colocando a sua religião, colocando as suas questões pessoais através disso, a gente entende também o tanto que isso impacta. Então, como profissionais, como analistas, assim, reforçando o óbvio, né, é de suma importância a gente tirar esse lugar nosso e estar ali acolhendo. Então, eu acredito que a transferência, ela parte disso, desse acolhimento, desse interesse, de tentar, né, ao máximo falar a linguagem também daquele adolescente e fazer análise,
que é o nosso tripé, né? Porque a gente está lidando, por exemplo, poxa, com 24 anos, minha adolescência está do lado, por exemplo. Então, é muito importante a gente fazer essa análise para não deixar que essas questões toquem na gente. Então, parece o óbvio, mas que às vezes a gente acaba, né, esquecendo durante a graduação, mas que vai chegar. Então, quando você fala, poxa, a pessoa tem uma questão com o pai, tem uma questão com isso, cara, se você não fazer análise, se você não entender aquilo de você, você não vai conseguir entender do outro. Então, é só uma reflexão também que me trouxe quando você citou essa transferência, que eu achei legal falar por aqui. Mas parabéns, riquíssimo, tô adorando. Obrigada, Priscila, obrigada pela sua contribuição, e o óbvio nunca é óbvio, a gente sempre precisa dizer, que bom que você trouxe, né, super importante isso, e de fato é esse o nosso lugar, né, pensar que é isso, muita supervisão também para pensar isso, né, escrever é muito importante, ajuda a gente também a pensar, né, o caso, como que a gente está fazendo a leitura desse caso, né, quais perguntas, né? Escrever as perguntas que a gente se faz sobre esse caso é muito importante. Então, espero que seja uma oportunidade interessante para você, que seja bacana essa experiência aí com os estágios, porque eles vão dando um pouco da dimensão que é a gente trabalhar, né, com isso. Tem esse ponto que a Priscila trouxe, é verdade. Tem muitos alunos aqui que são jovens, então estão lidando com a adolescência ainda, com o resto da adolescência, que quer que seja. E esse basicão, Priscila, é uma coisa que a gente não pode deixar de falar, não, porque a gente que dá aula aqui, né, tem a Alexa, a professora Mariana também, inclusive agradecer a presença. Infelizmente tem um lado negativo, que a gente ouve cada história que dá um desespero. Então, de péssimos profissionais, os alunos vão contando as histórias e fica assim, meu Deus do céu. Então, muita gente aqui novo, né, mais novo, que vai começar a atender adolescente, a chance de misturar alguma coisa é muito grande, porque as questões ainda estão em aberto para a gente também, né? Então, isso é um ponto muito legal você ter trazido. Quem que está orientando o estágio lá na UNA agora? É a Cecília ou o Gustavo, de psicanálise? De psicanálise é o Gustavo. Ah, não, beleza. Então tá bem encaminhado. Mas caso precise de alguma coisa, também pode me procurar, tá? Tô por aqui. Então, Muito obrigado pela muito participação. Scarlett, pode falar. Bom dia, Arthur, bom dia, Priscila, Andressa, tudo bem? Primeiro eu gostaria de agradecer, né, esse assunto tão delicado e que você trouxe de uma forma muito leve, por mais que a realidade pode ser muito cruel, e a gente viu isso nesses casos que você trouxe, você conseguiu passar para a gente de uma forma mais simples, né, que a gente conseguiu entender e até, às vezes, até ser tocado mesmo por essa realidade. E aproveitando, né, isso que a Alexa trouxe, que a Priscila também abordou, sobre os papéis, né, que a gente exerce nos contextos que a gente está. Tem o papel do psicólogo, o papel dos pais, né, dos adolescentes, e, inclusive, o papel do próprio adolescente, né? E aí, como a Priscila trouxe também em relação a como a gente não se deixar afetar, né, por essas questões que pode, inclusive, estar bem próximo de uma realidade que o psicólogo pode tá passando. Qual que é o limite? Até onde a gente pode ir numa interferência, numa intervenção, né, numa abordagem, para a gente saber mesmo o nosso lugar de psicólogo, até onde a gente vai nesse lugar de psicólogo, até onde é responsabilidade dos pais e até onde mesmo é responsabilidade do próprio adolescente, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, porque às vezes a gente confunde, né? Às vezes a gente acha que a gente pode ir mais um pouco, mas não, aquilo ali vai acabar ultrapassando esse limite mesmo. E ainda mais quando a gente vê no adolescente uma coisa que é nossa também. Como a gente estabelece esse limite e segue esse limite? Só isso, né, Scarlett? Só isso.
Obrigada pela pergunta. Vou tentar responder, vou tentar dizer, porque é claro que os papéis eles são muito distintos, né? E acho que parte de uma apropriação de qual é o nosso lugar, né? Que ele precisa ser outro mesmo, né? Ele precisa ser outro que... Isso que a Alexia falou do véu é bem interessante de pensar, né? Talvez ser um momento em que a gente deixe as coisas um pouco mais opacas, né? Que elas comecem a ser possíveis de aparecer ali, a partir do que aquele adolescente traz, e já trazendo algo no sentido... tem uma supervisora que eu gosto muito, que ela tem estudado isso da responsabilidade na psicanálise, né? O conceito, enfim, de responsabilidade. E como que em muitos momentos a responsabilidade ela pode vir num lugar, e a depender dos corpos, a depender do território, a depender dos sujeitos, pode vir por uma via de culpabilização, por uma via de violência também, né? O que é possível enquanto responsabilidade, não responsabilidade jurídica, né? De deveres, né? Enfim, isso não é da nossa ordem, né? Não é necessariamente sobre isso, a gente tangencia isso, mas não é a nossa questão. Mas como que a gente pode pensar, talvez deslocar essa ideia de responsabilidade, né, que muitas vezes pode ir para esse caminho de culpabilizar, de revitimizar o sujeito ali, mas ir para um lugar de aonde, né, ou onde, acho que é onde está essa pessoa naquilo que ela diz. Onde que está aqui esse adolescente, né? Naquilo que ele está contando. É quase como se a gente conseguisse olhar para essa cena e pensasse numa outra cena, daquilo que às vezes não aparece, daquilo que às vezes ele não diz, mas que precisa de algum momento se transformar como algo opaco, né? No sentido de que ele possa ver, para que ele possa, a partir disso, pensar seus caminhos. Mas tem alguns limites importantes, né? Também. Se a gente presencia, né, na nossa escuta, situações reiteradas de violência, vou dizer de um caso. Eu estava atendendo uma adolescente que tinha 15 anos, e que durante o atendimento, ela chega, né, com aquelas queixas clássicas, né, de algo no corpo, então, as famosas crises de ansiedade, o que isso tudo significa, mas enfim, chega com um mal-estar ali, nomeado dessa forma, e ao longo do atendimento eu vou escutando que tinha algum contexto nesse sofrimento, né, que dizia respeito a esse corpo, que dizia respeito a alguns lugares, né, em que se intensificava. Um desses lugares era a casa de um familiar. E esse familiar tinha abusado dela quando ela era criança. Só que ela já tinha passado por um abuso anterior, que esse sim foi dito, foi narrado, foi juridicamente organizado, assim, né? Houve uma separação, medida protetiva e tudo mais. Mas esse não. Porque tinha vários nós ali da família, né? Enfim, sempre tem. Só que ela ia diversas vezes para esse lugar. Pelo pai não saber, né? Ela nunca ter dito, não havia motivo para recusar, né? E ali ela produzia muito sofrimento, assim, muitos sintomas, muitas crises. E aí, um dia, ao falar disso, ela teve uma crise comigo, assim, a mesma que ela tinha. E aí é um momento em que a gente para, a gente escuta, a gente dá o tempo necessário para esse sujeito, mas também instiga a dizer, instiga a falar, porque se a gente está dizendo que tem algo do insuportável desse corpo que não é dito, né, que vem para esse corpo e que não é dito, a gente precisa criar condições para que isso seja dito,
no tempo do sujeito, no momento, a gente estende o tempo da sessão, enfim. Às vezes chama por um auxílio médico, se for necessário, né, enfim. Mas aí, um dos entendimentos que eu tive foi, essa menina não pode continuar indo para essa casa. Porque essa pessoa continuava tentando novas situações de abuso, também. Então, não era só uma reatualização daquilo que foi vivido na infância. Tinha coisas que continuavam acontecendo, que já seria muito grave, mas tinha coisas que continuavam acontecendo. E aí eu trago para ela olha, não é possível. O que que a gente vai fazer com isso? Isso precisa ser dito para alguém. Quem você confia? Com quem a gente vai falar? Você quer que eu esteja na sala? Você quer que a gente converse sobre isso juntos? Como vai ser? Mas assim, não dá. Então, tem alguns limites que a gente precisa colocar. Agora, como a gente vai colocar isso é que é a questão, né? De que forma, né? Muito bom, Andressa respondeu. Quer falar, Scarlett? Muito obrigada. Muito obrigada. Essa pergunta Trouxe foi... mais do que eu poderia imaginar. Foi ótima a sua pergunta, pergunta é de foi bem... vocês, né? E tem algo muito interessante que vai se formando, né? Quando a gente pensa adolescente, eu gostava muito de fazer grupo. Então, tem algo muito interessante que vai se construindo quando a gente está numa grupalidade, que é como que a nossa subjetividade vai também construindo novas perguntas que vão se fazendo a partir daquilo que está sendo dito pelos outros, né? E isso na adolescência é muito interessante também, né? De criar esses espaços coletivos para que eles possam se dizer, né? Muito bom. Vou ler o comentário da Carla, depois a gente encerra com a Cristina. Bom, que já está quase meio-dia. Vou lá, ler. Como mãe de adolescente, entendo essa etapa como um desafio também para nós pais, porque ainda que nos coloquemos à disposição, nem sempre é conosco que eles querem falar. Agora, saindo um pouco aqui do papel psíquico. Nossa, muito bom, Cristina, que bom que você... Carla, desculpa. Que bom, Carla. É porque eu vi a Cristina levantar. Que bom que você falou, que bom que você apareceu aqui também, porque é isso, né? Se o adolescente está construindo esse percurso, os pais também estão, né? São novos pais, é uma nova família que se constrói a partir disso, e é muito importante a gente entender que a família precisa fazer parte, mas não é o lugar dela, né? É o lugar do adolescente. Mas se a gente não conta com a família, né? Esse adolescente vai poder contar, né? De algum modo ele está ali. Então, quando você fala isso, volta para aquele ponto que eu falei no início, que muitas vezes o trabalho dos pais vai ao encontro daquilo que a Alexia falou, de suportar isso que é insuportável. Da gente dar conta de ser um corpo que vai receber algumas coisas, outras não, né? Importante pensar o que é possível e o que extrapola um limite que eu reconheço que daqui não é possível passar, porque isso pode prejudicá-lo, isso pode fazer com que ele não consiga desenvolver sua autonomia, com que ele se coloque em risco, com que ele se machuque uma outra pessoa. Então, tem alguns limites que a gente precisa reconhecer. Mas suportar que esse filho se separe de mim, que esse filho se incomode comigo, que esse filho não queira falar comigo, que esse filho às vezes seja chato, seja irritante, né? Coisas, porque tanto na clínica a gente, enquanto psicólogas, psicanalistas, enfim, na área, né, da psi ou da saúde mental, quando a gente escuta esses adolescentes, a gente precisa suportar com o nosso corpo o que vem, também, né, uma clínica do corpo, também. Por isso que eu falei que a gente não pode ser, né, aquela figura silenciosa, quieta, né, porque não vai. E aí tem isso, né, os pais também precisam ocupar esse lugar, de suportar aquilo que é possível suportar no seu próprio corpo. E se tem questões que são difíceis, não porque coloca o adolescente em risco, não porque é ruim para o adolescente, mas é ruim para os pais, aí é o momento dos pais talvez procurarem um espaço para lidar com isso, para olhar para isso, né, para poder auxiliar esse adolescente de um outro lugar. Muito bom. Carla também é nossa aluna, né? Se eu não me engano. Você é do segundo período, né, Carla? Que às vezes eu troco os nomes, mas
Só para que esses papéis se misturam mesmo, né? Quando a gente dá matéria de desenvolvimento é muito legal, porque sempre tem alguém que é mãe, que é pai, e aí ver dos dois lados é um desafio mesmo. Encerrar agora com a Cristina. Então, bom dia a todos. É, a minha pergunta, assim, eu não sou da área, né, de formação de psicologia, me interesso muito por vários temas, por psicanálise principalmente, mas a minha pergunta é um pouco uma orientação, assim, de certa forma, também, que eu vim pedir. Eu faço parte de um centro de estudo budista aqui em Itabeira, e a gente tem não só os encontros de estudo, dentro do estudo tem sessões de meditação. Então, acontece muito de pais levarem os adolescentes, ou crianças, mais adolescentes, para participar, porque o filho está muito agitado, o filho está isso, está aquilo, TDAH, tem um monte, né? Tem uns que tem laudo, tem uns que, enfim. E quando chega ali, normalmente, se a criança ou adolescente, se ele for muito agitado ou não, o lugar não tem nada demais, é uma sala, tem as imagens são umas pancas que a gente chama, são os tecidos, como se fossem painéis, né, com as imagens da idade budistas, mas assim, não tem nada de demais, mas invoca a um aconchego, a uma quietude. Então, não sei se por isso, talvez eles fiquem quietos, não manifestam muita coisa, na hora que chega ali eles já ficam um pouco assim, curiosos, né, com o que vai acontecer, mas normalmente os pais chegam muito agitados com o celular, eles estão deixando o menino, a que horas que vai acabar, é sempre assim, que horas que vai acabar, sempre com coisas para fazer, e eles querem deixar, a sensação que eu tenho é que eles estão deixando um problema, que aquele menino, alguém, não sei, algum profissional indicou para meditar, que talvez era uma prática interessante. E no nosso olhar, no meu, vou falar o meu, normalmente os pais estão precisando de ficar lá com os filhos, sabe? A minha percepção, normalmente, é que eu preciso de levar aqueles pais para lá. Os filhos eu nem sei, porque eu não tenho essa vivência da escuta, eu não estou lá, eu estou lá. A gente vai fazer algum estudo de algum ensinamento e para te fazer uma meditação prática. Então, a minha pergunta, volto a dizer, um pouco mais uma orientação nesse sentido, assim, que papel, e, gente, como que, eu não sei nem como perguntar, né, assim, porque como agir com esses pais, como orientar essas crianças, não é meu papel orientar, eu não vou falar nada sobre isso com eles, mas, assim, a minha sensação, assim, de querer ampliar esse auxílio, o que eu gostaria de fazer, entendeu? Mas é uma situação, às vezes, constrangedora, né? O pai já não quer, né? Ele não quer aquele problema e ele já tem outros problemas para resolver. O que a gente faz com isso? Vou ficar lá. Quando a gente pratica meditação, essas coisas, a gente fica muito no lado da contemplação, né? Mas tem horas que me dá vontade de imagem, sabe? Então, assim, é mais um comentário ou né? deixar aberto para comentários, assim, tá bom? E obrigada. Obrigada a você pela pergunta. E de um outro lugar, né? Acho interessante a gente terminar com isso, que diz também dessa diversidade de relações e de experiência com o adolescente, né? E que bacana esse pensamento, né? Essa ideia de tentar sair desse lugar da contemplação e fazer algo com isso que você percebe, que você escuta, né? De algum modo, tá? Tem uma escuta aí, né? Pode não ser psicanalítica, pode não ser psi, né? Mas tem algo aí que te chama a atenção, que te preocupa. O que eu fico pensando, e que eu queria te ouvir mais, na verdade, Cristina, como é que funciona isso, né? É um espaço particular e cada um leva ali, existe um projeto, por que tantos adolescentes têm chegado? Você já falou da questão diagnóstica, mas tem algo voltado para a adolescência? Não, né?
Então, na verdade, esse centro de estudo budista, ele é aberto à comunidade, existe aqui em Itabira, como existe no Brasil inteiro, segue a linha do budismo tibetano, que é a linha do Dalai Lama. Uhum. E tem um professor aqui no Brasil, que mora no Rio Grande do Sul, o Lama Padma Samten. Lama é um professor, o significado. Ele tem vários centros de estudos budistas no Brasil inteiro. Assim, ele é um lama, as pessoas acompanham ele, assim, os ensinamentos, escutam as palestras e tal, e dentro do projeto dele, ele ampliou esses centros, né? As pessoas que seguem de vários lugares do país montam esses centros, que são salas para estudos budistas e para práticas, entendeu? Mas não no sentido da religiosidade, quer dizer, pode ter alguns que seguem a religião, mas o objetivo é mais do estudo, né? O próprio Dalai Lama, ele fala isso, né? Ele não tem pretensão nenhuma de colocar como religião, o que eu acho mais interessante, né? Que as pessoas possam usufruir de alguns ensinamentos, dos ensinamentos que estão aí, de encontrar a consciência, enfim, de várias coisas. Então, é um espaço aberto, e que existem alguns dias da semana de estudos. Tem os estudos, alguns dias que é introdutório, algum outro dia já é mais avançado, mas é aberto, você pode ir no horário que você quiser e se sentir coisa. Então, assim, algumas pessoas ouvem falar e vão lá por curiosidade, e eu acredito que são indicadas nesse sentido. Então, assim, a gente não tem um trabalho voltado para adolescente, não. Meditação para criança, não. Pode-se ter algum dia, mas, assim, a procura não é tão grande, já teve maior, sabe? Porque meditar não é fácil. E contemplar mais difícil ainda, porque hoje em dia é todo mundo agitado, ninguém... Precisa desse tempo, né? Eu acho que tem isso que você traz que é muito importante, que esses pais já vêm com pouco tempo, né? Poucas ideias, como diz o adolescente, poucas ideias para esses adolescentes, para esse espaço, né? Querem transferir essa responsabilidade, né? De algum modo, assim. Cuidado, de estar presente. Desculpa, eu te interrompi. Imagina, e só comentar que quando você fala, né, que eles já chegam ali porque não é disso que eles querem saber, né, a gente está interrogando aqui o que o adolescente quer saber, e se há uma preocupação com esses pais, né, o que esses pais, né, qual é o lugar desses pais, qual é o lugar dessa angústia, desse incômodo que a adolescência provoca, né, então, abordar os pais por essa via também pode ser interessante para se pensar o que é possível fazer com esses pais, né? Se a gente está interrogando o adolescente, talvez se o olhar é para os pais, né, de alguma forma, talvez pensar numa forma de também dar algum espaço para esses pais, né? Possível dentro daquilo que esse espaço oferece. Chamá-los, né, de oferecer esse humano. Até porque se justifica pelo adolescente, né? O adolescente está ali porque os pais levam, porque ele responde a esses pais. Então, convocar esses pais, né, nesse lugar também, né? Mas para dizer deles, né? Teve uma menina que ficou um tempo com a gente lá, ela tinha uns 10, 11 anos, ela ia toda semana no estudo introdutório, ela mó bonitinha, participava e falava. E aí ela falava assim, eu queria tanto que minha mãe ficasse, ai, tá tão bom e tal. E um dia a gente falou, ela fala assim, minha mãe começou aí, sabe? E depois eles mudaram daqui. Mas agora eu me lembrei disso, realmente, assim, de tentar pegar, né, de conversar, tentar conversar, ter um espaço para eles, né, de chamá-los de... como que fala? Acolhê-los também. Beleza, gente. Cristina, obrigado, viu, pela Obrigada, participação de novo. Fico muito feliz quando você participa dos nossos eventos. Agradeço muito, confiança. A Andressa mandou aqui esse contato dela, gente, para quem quiser aprofundar, trocar mais ideia. Vamos começar o nosso encerramento, começar o fim. Fico muito feliz de novo do nosso encontro. Eu gosto muito desse formato, que dá um tempo
para a Andressa falar e um tempo para a gente discutir. Eu sempre fico de olho quando a gente faz evento online, quando a gente passa para o debate. Mais uma vez, o número de participantes se manteve estável, que geralmente quando passa para o debate o pessoal vai embora, né? E sempre, quando a gente faz, sempre fica o mesmo número de participantes. Impressionante como não cai. Acho que mostra a qualidade das nossas conversas. Fico muito feliz aqui pela participação de todos, meus alunos, né, como sempre, muito bem, meus ex-alunos também, que participaram. Fico muito feliz da qualidade das perguntas, discussões muito ricas, e, mais uma vez, agradecer a Andressa. Foi, assim, muita coisa boa, uma densidade teórica grande, passada de uma maneira muito leve. Acho que todo mundo aqui aprendeu muito. Agradecer de novo, viu, Andressa? Só antes de passar a fala final para você, só já começar a divulgação do próximo. No dia 13 de novembro, nós vamos fazer o primeiro simpósio da Atropos, que vai ser um evento presencial em Itabira. Então, depois eu vou começar a divulgar, vai ser 13 de novembro à noite, e vai se chamar A Morte sob os Diferentes Olhares da Psicologia. Então, eu vou falar, eu chamei um colega da Fenomenologia, uma colega da TCC e um colega da Análise do Comportamento. Nós 4 vamos falar rapidinho sobre a visão da morte em cada abordagem da psicologia. Depois vai ter um tempo também para a gente debater, né? Porque eu sei que sempre rende bastante. Viu, gente? Agora eu passo a passar para a Andressa falar aqui, e agradeço muito, e a gente já vai encerrar. Nos vemos em breve, de novo. Muito obrigado. Bom, eu que gostaria de agradecer, né, pelo espaço, poder falar disso, poder, de alguma forma, contar com a participação de vocês, pelo engajamento, assim, nesse tema, e pelas perguntas que também me provocaram, que também me fizeram pensar, que também me fazem deslocar esse olhar para aquilo que eu escuto, né, e agradeço muito. Obrigado, gente. Vou encerrar aqui a gravação, tá bom? Nos vemos em breve. Bom fim de semana para vocês. Tchau. Tchau. Tchauzinho, bom dia. Falou. Tchau, bom dia. Encerrar a gravação aqui que eu esqueci. Alô, gente. Tchau.